Meus amigos e minhas amigas, estou aqui iniciando um novo projeto, o Papo Mineiro, principalmente porque eu participei de muitas lives, muito no sentido só profissional, contando experiências, sabendo, promovendo Belo Horizonte. E o Papo Mineiro tem o objetivo de ouvir as pessoas, conhecer suas histórias, as histórias das pessoas que fazem e acontecem. Então, nós vamos ter hoje, para iniciar esse projeto, a Flávia Botelho, que é da Espaço Ampliar Assessoria e Produção de Eventos, e também professora, coordenadora de cursos. Ela vai contar um pouco mais de nós da PUC-MG. Então, seja bem-vinda, Flávia. Olá, Hernani, tudo bem? Tudo bem, Satisfação estar aqui com você nesse programa, né? Começando aí no formato novo. Sucesso, vida longa ao Papo Mineiro. O Papo Mineiro. Né? Tem que ser Papo Mineiro, né? Tomando um cafezinho, comendo um queijinho, ou então um pão de queijo, é assim, né? É assim que o mineiro conversa. O mineiro gosta de conversar em volta da mesa. Né? É verdade, é verdade. Mas, Flávia, como eu disse, a gente ouve muitas as experiências profissionais, as dificuldades profissionais, mas a gente esquece, às vezes, das histórias das pessoas, né? Existe por trás de tudo isso uma história, as histórias pessoais, que muitas horas são ótimas e tem hora que passa por momentos ruins também, né? Mas a gente vai vencendo todas elas. Então eu quero que você, nesse papo aqui, conte um pouco da sua trajetória, né? Pessoal e profissional. Então, claro. Você está com a palavra para começar a contar aí um pouco para nós. Eu fui uma pessoa que eu acho que eu posso me considerar precoce e privilegiada. Ainda estudando, eu trabalhei na então FAF-BH, né, Fundac, antiga UniBH, e fiz a minha trajetória inicial profissional lá. Na época, o UniBH, ele tinha muito essa relação com os artistas mineiros, né, com as celebridades aqui de Minas, várias pessoas que você, inclusive, conhece, né, Hernani? E através da professora Maria Lúcia. Muito minha amiga. Exatamente. Gosto muito dela. Ela, para mim, foi um exemplo. Então, dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Cultura, eu fui trilhando o meu espaço no UniBH. Né? Então, ainda estudando, eu comecei o estágio lá e fiquei na instituição por um bom tempo. E eu falo que quem trabalha em instituição de ensino trabalha em qualquer lugar depois. Concordo. Porque a demanda de instituição de ensino ela é muito urgente, né, e muito extensa. Então, posteriormente, eles criaram uma coordenadoria de eventos, eu fiquei como assistente, depois assumi a coordenação, e lá a gente fazia eventos de Semana da Matemática, Geografia, enfim, atendia uma centena de cursos, né, ao mesmo tempo fazia as colações de grau, e foi uma época que o UniBH assumiu deixa eu só fechar aqui, o UniBH assumiu o Festival de Inverno de Ouro Preto, em Mariana, né? Então, foi quando eu tive o meu início na área cultural. Foi lá. Ótimo, muito bom. E a Uni era na época do reitor, né? Do Ney Soares, né? De Maria Lúcia. Ela era muito dinâmica, né? Eu lembro que a gente fazia muitas coisas lá dentro, né? A Uni era exatamente. Uma instituição de ensino pesado em Belo Horizonte, importante. Né? O cachorrinho sempre late mesmo, né? Cachorrinho então, sempre gente, late. Agora nós estamos na época do home office, né, irmã? Então chegou gente aqui em casa. E é bom abordar isso, porque eu estou aqui no meu escritório e você está aí no seu escritório, cada um na sua casa. Nessa época é assim. Ainda bem que nós podemos conversar assim, né? É verdade. Seria pior se não pudesse. Aqui no escritório hoje, né, assim, dando um salto para o presente, na Espaço Ampliar, a gente passou o escritório para home office, né? Então, cada um trabalhando da sua residência para a gente se poupar aí nesse período. A gente vai fazendo, né, o que pode, vai se adaptando, vai se reinventando, né? O próprio Convênio também está em remoto há quase 11 meses, mas nada parou, né? Nada parou. É verdade. Tudo vai sendo adaptado e sendo feito e realizado, graças a Deus. Mas aí conte, e depois da Uni, como foi?
Então, eu fiquei no Uni. No Uni foi onde eu fiz a minha transição também para o acadêmico, né? O UniBH, ele até então, ele fazia toda a parte de comunicação. Tinha agência de comunicação, ela era autossuficiente em toda a área de comunicação. E à medida que as reitorias foram se alternando, eles optaram por extinguir o setor de comunicação do ponto de vista interno, né, assim, que produzia tudo, e me fez um convite para continuar na parte acadêmica. Eu havia desenvolvido para a instituição, colaborado, né, no desenvolvimento do tecnólogo de gestão de eventos. Na época os tecnólogos estavam muito em alta, e então eu passei para a parte acadêmica, eu já ministrava uma disciplina no tecnólogo e assumi a coordenação do tecnólogo na época. E tive a satisfação do curso ser avaliado pelo MEC, né, a primeira avaliação do curso, com o conceito A, né, o conceito máximo da nota do MEC sob a minha coordenação. E aí foi um aprendizado, né, foi uma época de transição. O UniBH estava assumindo novos campos, né, novas unidades, o curso teve essas mudanças, então lá eu comecei a minha trajetória acadêmica. Posteriormente, em função desse tanto de tecnólogo, e a gente está vendo, a gente começou a perceber que nos tecnólogos, a gente já tinha muita gente com graduação querendo se especializar. Então, no tecnólogo em gestão de eventos, a gente tinha, por exemplo, relações públicas da Polícia Militar, uma série de pessoas que a gente falou, não, nós estamos identificando, na verdade, uma carência na pós-graduação. E com isso eu desenvolvi, junto com uma querida amiga, Mônica Ribeiro, hoje ela está no FMG, uma pós na área de cultura. E a gente foi convidado pela PUC a levar essa pós para lá. Isso foi em 2004, 2003 para 2004. Então, em 2003, eu passei, então, a integrar o corpo docente da PUC Minas, dentro do IEC, né, que é o departamento de pós-graduação da PUC Minas, coordenando esse curso de pós. E estou lá até hoje. O curso está sempre em oferta e agora tem, inclusive, a versão online para, independente de onde a pessoa quiser, poder fazer o curso também. Muito bom, né? Já são aí mais de 15 anos, né? São mais de 15 anos, eu gosto muito do IEC, é uma instituição que dá muita liberdade de trabalho para a gente, né? Com isso, a gente tem autonomia para atualizar sempre a grade curricular do curso. Hoje eu coordeno esses cursos com a professora Laísa Bragança, é minha parceira lá no IEC. A gente tem hoje 2 cursos na área de cultura, que é um que chama Gestão de Empreendimentos Culturais, que é mais voltado para quem quer empreender na cultura, e o outro, Gestão e Produção de Conteúdos Culturais, que é quem quer se especializar mais na história da música, do teatro, na redação, né? E são cursos super atuais, tem um corpo docente muito, muito bacana, né? Que tem o melhor aqui dos professores, tem uma equipe muito, muito afinada aí no mercado de trabalho. Então, isso é importante, tem prática, tem experiência, né? Sim, exatamente. A gente trabalha, a gente estava falando disso ontem, né? Uma candidata perguntando assim, se os cursos eram práticos, enfim, a gente falou, olha, a gente só trabalha com professor do mercado de trabalho, né? Eu mesma, por exemplo, estou nesse mercado aí há mais de 20 anos, então os professores traduzem essa prática, né, do curso. Então, esses 2 cursos eu faço a coordenação junto com a professora Laísa Bragança, e tem um terceiro curso que a gente montou em 2008, que é o curso de gestão de eventos, gestão estratégica de eventos. Os 3 são MBAs, né? MBA em gestão estratégica de eventos, que esse eu coordeno com o professor Paulo Roberto. E aí tem vários professores, assim, né? A Daniela, que está no cerimonial da prefeitura há praticamente 20 anos, Daniela Lacerda, a Patrícia Filizola, a Priscila do Mineirão, enfim, é uma turma muito bacana que dá aula nesse curso. Muito bom. Mas e como é que foi a Flávia, né, pessoalmente, nessa trajetória Uni, PUC, né, antes dos eventos? Antes dos eventos. Eu gostei muito da sala de aula, eu acho que para a gente é um privilégio
a gente ter essa experiência prática, né, que é passar o aperto nos eventos e tudo mais, e saber como que funciona o projeto, captação, reunião, e poder levar isso para a sala de aula. E no UniBH eu comecei a atuar no Festival de Inverno de Ouro Preto. Na época, a UFMG tinha ido para Diamantina, né? E esse festival, o UniBH fez um projeto, a gente desenvolveu um projeto na época, e esse projeto foi selecionado para ter a continuidade no festival. Então, o Festival de Inverno de Ouro Preto foi minha escola, porque era um projeto extremamente grande, né, audacioso, eram mais de 20 dias de evento, a gente tinha oficinas o dia inteiro, apresentações culturais, artistas plásticos, enfim. E aí eu atuei nesse festival por uns 3 anos. Quando eu passei para a parte acadêmica do UniBH, eu tive uma disponibilidade de horário maior. E aí eu tinha alguns convites para fazer projetos, né? E aí eu acabei abrindo a ampliar. Na época eu abri com a Dilane, uma amiga, e que depois ela acabou por questões tendo que seguir outros caminhos, mas estou aqui até hoje com o escritório aberto, a Espaço Ampliar. Então ela é de 2003, né? Então também tudo nessa história tem mais de 15 anos, sabe, Hernani? Então desde 2003. A vida vai correndo paralela, né? Eu brinco, por exemplo, eu comecei profissionalmente com eventos quando eu entrei na universidade, né? Sim. 17 para 18 anos. E o Hernando é meio audacioso, eu já comecei com um simpósio nacional, né? Da minha profissão, que era a mineração, né? O simpósio brasileiro de mineração. Já começou grande a coisa. E olha só como é a vida. E aí se vão 37 anos, né, Flávia? 37 anos. E para você ver como é a vida, né, Hernani? Porque você, para mim, sempre foi um exemplo de profissional. E quando eu estava começando no mercado, para mim era um profissional distante, inatingível, né? Assim, depois de um longo tempo eu tive a satisfação da gente vir, né, a trabalhar juntos, a integrar o convention, enfim. Então, e por isso que participar desse bate-papo para mim tem uma questão afetiva mesmo. Acho que mostra um pouco essa trajetória, né? Não é fácil, né? A gente andar bastante, a gente ter uma vida dupla, né? Eu fiquei entre professor universitário também, com a área de eventos. Tinha dia que o evento terminava às 5 horas da manhã e a aula era às 7 horas da manhã. Isso mesmo. Eu brinco que trabalhar não mata ninguém, né? Não. Eu ministrei aula na graduação muito tempo, sabe, Hernani? Assim, muito tempo eu dei aula na graduação. E até cogitei de entrar para o corpo docente de graduação da PUC, que, né, não necessariamente eu iria conseguir, mas lecionando, né, com esse histórico de lecionar, fiz meu mestrado, enfim, com revalidação aqui no Brasil, mas realmente chegou um ponto que a graduação, pela carga horária fixa, diária, ela não encaixava muito mais em função do escritório. A gente já trabalha aqui muito com clientes do interior, né? Então, essa questão que você falou das viagens, dos eventos, acabou me levando para continuar na docência, mas apenas na pós-graduação. Né? Que é mais leve no sentido de tempo, né? De espaço, de aula, sim, etc. Né? Sim, porque a pós-graduação são aulas 2 vezes por semana, né? A gente não ministra aula o tempo todo, então permite conciliar mais com a questão profissional do mercado também, né? Então... Eu fiquei 20 anos na UFMG, dando aula, fui coordenador de curso de graduação, né? E fui fazer a carreira, né? Os mestrado, doutorado, chegando até, né, quase no topo, mas eu também realmente abandonei essa parte de professor, né? Porque primeiro que não valia mais, compensava mais financeiramente. O evento já fazia parte da minha vida gigantemente, né? Então, é uma opção. Mas aí eu fui fazendo, aí eu comecei um ramo também de palestras, né? Sim, é verdade. Me cobrir essa parte, essa vontade de estar na frente, mostrando, conhecendo, aprendendo, porque a gente está sempre aprendendo, graças a Deus, né? E aí, como é que foi aí na Espaço Ampliar? O que você começou mais culturalmente? Como é que partir agora para os eventos?
eventos mais tecnológicos, e agora também eventos online. É verdade. Assim, a gente teve uma primeira experiência, né? A minha primeira experiência era com atividade cultural, o UniBH também tinha uma relevância muito grande nessa área, então a gente abriu o escritório em 2003 com essa linha de eventos culturais. Inclusive, um dos meu primeiro cliente, a gente trabalha com eles até hoje, que é o Festival de Inverno de Itapecerica, em Minas Gerais, né, um grande festival. O prefeito de lá atual, Teco, acabou de ser eleito para ser presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, né? Então, Itapecerica é uma cidade que tem uma tradição cultural muito forte, e eu tive o privilégio de atuar no Festival de Inverno de lá desde então, né? Sempre em parceria com a Secretaria de Cultura, que é extremamente atuante também, né? E os corpos artísticos que tem lá, né? As orquestras, os grupos de música, enfim, lá é muito pujante culturalmente. E a gente trabalha realmente com um rol bem legal de clientes dentro dessa área cultural, né? O Festival de Inverno de Monte Verde, há 8 anos eu fui convidada também pelo Bruno Rosa, atual, inclusive, secretário de Turismo de Monte Verde, para começar com eles essa jornada do Festival de Inverno. Hoje já se vão 8 anos, né? Então, a gente tem essa trajetória de continuidade nos eventos. E com isso, a gente acabou ampliando o leque, né? Porque, afinal de contas, são mais de 15 anos de atuação, com os eventos esportivos, numa grande parceria com o Jornal O Tempo e com o Sada Cruzeiro, né? Então, a gente contribuiu para a organização do Mundial de Vôlei de Clubes nas edições que tiveram no Brasil, né? Corrida pela Paz, com o Super, enfim. Então, a gente tem uma atuação grande nessa área de eventos culturais e esportivos, e nos últimos anos a gente passou a assumir também os eventos de conteúdo, né, voltados para a tecnologia, como, por exemplo, o Congresso de Zoológicos da Prefeitura de Belo Horizonte, enfim, uma série de eventos, né? Então, a gente vai criando amizades nesse período, né, Hernani? Eu falo que são famílias, assim, são núcleos. Cada evento a gente tem um núcleo familiar que a gente vai criando, né, um núcleo de amizade, e Vespasiano também com o PC, enfim, é uma turma, né, o Samuel. A gente vai criando amigos de longas datas, né, nessa estrada da vida. Não tem dúvida, e por isso que eu resolvi, então, criar o Papo Mineiro, porque a gente conversa muito, né, com todo mundo, muito sobre o evento, o tecnológico, a questão profissional, e a gente não conhece as pessoas, né? Não fica conhecendo as pessoas. Eu acho que o importante é a gente conhecer as pessoas, né? Minha vida toda foi de intenso relacionamento com as pessoas, né? Em todos os segmentos possíveis, e a gente realmente participou de muita coisa, e agora eu vou começando a tirar um pouquinho das coisas, porque está na hora também de dar uma priorizada para a gente mesmo, para trazer uma vida mais leve, né? A gente é muito dinâmico, muito trabalha demais, né? Então está na hora de dar uma parada. A pandemia também me serviu para fazer essa reflexão, né? Mas como é que foi essa questão da pandemia? Te pegou no exterior? Como é que foi viver essa experiência iniciando a pandemia na Europa? Eu falo que eu tive sorte, assim, porque eu já estava com a viagem programada há um tempo, e o meu marido, a irmã dele mora na Espanha, e a gente ainda não conhecia os sobrinhos deles mais novos. E aí a pandemia começou muito próximo da nossa viagem, né? A gente viajou dia 17 de março, 16 de março, algo assim. Então, a gente também não teve muito tempo hábil para decidir não ir. Estava muito em cima da hora. Então, a gente falou, não, vamos, a gente não sabia como que ia ser. E a gente parou em Amsterdã, ficamos um stopover lá, ficamos 1 dia, 2 dias em Amsterdã e seguimos para Praga. E aí foi engraçado, porque quando a gente chegou em Praga, a pessoa que foi nos receber lá falou assim, engraçado, eu achei que vocês não iam entrar, porque o único avião que pousou aqui no aeroporto é o de vocês. E, de fato, não tinha ninguém no aeroporto. Acho que como o nosso voo teve essa escala em Amsterdã,
ele chegou depois, mas a data de saída do Rio foi antes. E aí já estavam, né? O aeroporto já estava com aquelas pessoas todas vestidas com aquela vestimenta branca, né? Medindo a nossa temperatura. E a gente ficou 3 dias em Amsterdã, totalmente deserta, né? Mas Amsterdã não conhecia, tem muitos atrativos abertos, então a gente visitou esses atrativos, né? Muito bonita a cidade, a gente passeou bastante, estava eu, meu marido e meus pais, mas a questão foi como sair de Amsterdã, né? Porque aí o voo para o Brasil no dia seguinte, a passagem estava R$18.000 por pessoa. Então a gente falou, não, né? Nós não vamos gastar R$60.000 assim, jogando pela janela, né? Mais que 60 mil. Bom, para Budapeste, onde era o nosso próximo destino, já estava fechado. E a União Europeia soltou um comunicado proibindo a entrada do tráfego nos 32 países da União Europeia. Então a gente literalmente ficou sem saber o que fazer, fomos para o aeroporto de Praga, e aí lembramos de Londres, porque Londres estava usando aquela política de imunização do rebanho e estava com tudo aberto. Então, a gente comprou um voo para Londres e ficamos 7 dias em Londres e compramos já o voo Londres-Brasil, enfim, já acertamos tudo. E passeamos 7 dias em Londres, passeamos lá muito bem, porque estava aberto. A gente usando máscara, porque a gente tinha essas informações, né? Andando em lugares mais abertos, afastados, e as pessoas estranhando a gente estar de máscara, porque até então máscara para quem tivesse com infecção, algum sintoma. O japonês usa muito. O japonês usa muito. O japonês já usa muito. Na Europa não é comum, né? Lá em Amsterdã tinha praticamente só a gente de máscara e as pessoas estranhando. Mas então deu para a gente aproveitar bastante, né, os dias. É claro que mudamos o rumo todo da viagem, não chegamos no nosso destino final, que era a Espanha, na irmã do Rafael. Você conheceu as sobrinhas? Não, nós mandamos para lá uma mala que a pessoa que nos recebeu em Praga fez a gentileza de despachar para a gente, e aí mandamos para eles uma mala com café, doce de leite, chinela havaiana, sabe, tudo que o mineiro leva quando vai visitar alguém, né? E levamos uma roupinha, enfim. E aí, depois de 2 meses que a mala chegou lá no destino, e foi uma surpresa para eles. Então, ficou essa lembrança da viagem. Né? Muito bem. Agora, Flávia, você faz muitos festivais gastronômicos pelo interior, né? Eu até brinco com você que você é a rainha dos festivais gastronômicos, né? Muitas cidades importantes, etc. E também começou a caminhar também agora para assumir alguns cargos, né? No Belo Horizonte Convention, hoje você é vice-presidente, também está na executiva da Frente da Gastronomia Mineira. A gastronomia é uma coisa que você entende também bastante, não só de fazer, mas de conhecer as pessoas que fazem, dos chefes, etc. Conta um pouco mais dessa experiência de estar agora em alguns cargos. Estou lembrando aqui do mais recente, o Instituto Movimento pela Felicidade também, né? É verdade. Hernani, eu acho que é um privilégio assim, a gente poder ter líderes profissionais que a gente possa trocar experiência no mercado de trabalho, né? À frente da gastronomia mineira, que foi, falando em gastronomia, eu já organizava festivais há um bom tempo, eu tenho uma parceria muito sólida com o chefe Puyat, né? Eu organizo com ele a Semana da Gastronomia Mineira desde a primeira edição, quando o governo de Minas instituiu o dia 5 de julho como Dia da Gastronomia Mineira, né? E fazer parte da frente da gastronomia me mostrou um novo olhar sobre a gastronomia, né? Eu passei a conhecer novas instituições, novas pessoas. Então, eu falo que o nosso universo aumenta muito quando a gente participa de instituições. Então, mais do que levar o nosso voluntariado, né, porque são cargos todos, os 3 são cargos não remunerados, a gente tem um aprendizado, uma troca. Eu acho que isso é muito maior. Então, às vezes, a gente acha que está contribuindo, mas acaba recebendo mais do que contribuindo, né? O próprio Convention é uma instituição de aprendizado enorme, né? A história do Convention, a trajetória, a forma como o Convention articula com as demais instituições, com a Belotur, com o Minas Centro, né? Os espaços Mineirão, Expo Minas, os hotéis. Então, acho que
se tem alguma coisa que eu posso afirmar dessas instituições, foi ampliar o meu leque mesmo de participação e de conhecimento do segmento que eu trabalho, principalmente pessoas, networking, né? E aí, assim, dentro da minha expertise, eu tento contribuir de alguma forma para essas instituições, né? Então, a gente vai somando, assim, e tentando contribuir, né? O IMF para o Sistema da Felicidade, que era um tema para mim novo, através de uma própria parceria do Convention, né, e que você nos apresentou e levou o IMF, enfim, então, acho que é um privilégio. Hoje, inclusive, eu atuei no Sindiprom, na primeira gestão agora de retomada, né, e hoje eu estava conversando exatamente com o Fabrício Magela, da Alternativa, que assumiu a atual presidência do Sindiprom. Hoje está tendo uma reunião na FEComércio, né, e encaminhei para ele o livro caixa da nossa gestão, né, que foi responsável por fazer a base, né? Eu estava falando com ele assim, a gente estava olhando toda a parte de documentação para o sindicato retomar, o sindicato de eventos, criação de logomarca, Facebook, enfim, a gente fez essa base toda e desejando sucesso aí à nova gestão do Sindiprom. Muito bom. Também eu queria saber agora a sua visão, né, que você está na linha de frente, né? Como é que vai ser os próximos meses, né? Nós estamos buscando uma retomada, uma data para retomada, a gente tem um Movimenta-se, né? Tem pessoal, essas lideranças que estão na retomada, conversando agora com os governos federal, estadual, municipal. E como é que você vê isso? Vamos ter... Olha, eu vejo muito assim... O presencial acontece quando? Eu vejo muita retomada no olhar do cliente. Aqui no escritório, a gente tem clientes que são mais conservadores, então que só vão voltar a fazer eventos presenciais quando a vacina realmente estiver distribuída em larga escala, né? E a gente tem alguns eventos que a gente pode adaptar para um formato menor e que alguns patrocinadores, realizadores têm a intenção de fazer nesse formato, né? Então, acredito que isso varia muito hoje de município para município, né? Então, por exemplo, Monte Verde, que é o município de Camanducaia, conseguiu se organizar e a gente realizou lá no final do ano o Natal, né? Eu presto serviço para eles, a MOVE é a grande liderança nessa organização do Natal, através da presidente Rebeca e de todos os colaboradores, e a gente fez os desfiles, enfim, né, lá estava funcionando, seguindo a onda e seguindo a possibilidade de funcionamento. Então, a gente está usando esse termômetro. Um Minas Consciente, né? A gente está seguindo esse termômetro, assim, de como que cada município está se comportando, né? Vários eventos a gente passou para o formato digital, a gente se surpreendeu. Então, por exemplo, o Festival de Boteco de Extrema, que a Nossa Senhora das Produções e a nossa produtora, da Elke Henrique, me convidaram para gerir com eles. A gente fez o formato delivery e foi surpreendente. A gente fez o Festival de Gastronomia todo delivery e a aceitação foi enorme na cidade. Restaurantes que não se conheciam passaram a integrar e se falarem um pouco mais. A gente estimulou o uso dos ingredientes locais e isso aconteceu. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que buscar alternativas, porque a gente tem uma cadeia de trabalho muito grande, pessoas envolvidas que dependem dessa nossa área para colocar um prato de comida na mesa mesmo. Então, acho que a gente tem que fazer esse esforço, sabe? Assim, e até mesmo essa sensibilização para a continuidade dos eventos, sejam presencial ou digitalmente. Digitalmente sempre vai haver agora a expansão de participação, etc. Né? Eu acho que é uma coisa de tendência. O presencial faz falta, né? A gente sempre está falando de relacionamentos, de pessoas. As pessoas gostam de se encontrar, as pessoas gostam de se abraçar, e trocar amenidades. Então, é importante o presencial. Né? Vamos ver agora como é que vai ser essa questão. Aos poucos, 30 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, e vão expandindo, né? A Tânia foi muito corajosa de fazer a
Semana Nacional do Artesanato, né, presencial também. Então, isso mostrou que o setor pode fazer isso com todos os protocolos mais rigorosos possíveis, né? Sim, a gente tem. O setor é muito organizado, né? A gente segue uma série de protocolos na organização de um evento que só quem organiza sabe, né? A questão de projeto, de corpo de bombeiros, lealtar evento. Então, assim, a gente tem muito controle dentro dos eventos que nós organizamos, né? Então, assim, a gente fez um evento, o Cultura no Parque, também em formato drive-in, em Pará de Minas, né, criando os nichos. Então, a pessoa podia sair do carro dentro do seu nicho, né? Então, assim, a gente vai fazendo ajustes para poder conseguir fazer os eventos, respeitando a legislação vigente de cada município, né? É isso que a gente tem feito. Flávio, então estamos chegando ao final, né, do nosso papo, né? Queria que deixasse com você, como profissional experiente, também pessoalmente, uma pessoa também que vive bem, de bem com a vida, né? Enfrenta sua dificuldade, mas as facilidades são muito maiores, as oportunidades são muito maiores, né? Então, eu queria que deixasse uma mensagem para os nossos jovens que estão começando essas empreitadas dos eventos, do turismo, da educação também, né? Nós somos duas pessoas também que contribuímos para a educação. Eu primeiro te agradecer, Hernani. É tão bom que passa rápido, né? Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui sim, não tem dúvida. Conversando nesse bate-papo. Mas, assim, o que eu gostaria de sugerir eu falo muito isso aqui, porque aqui na minha casa, todo mundo é concursado, menos eu. Então, você pode ver a diferença, assim, né? Eu digo assim, meus pais concursados, meu irmão concursado, minha irmã, um no Ministério Público, outro no Banco do Brasil, outro na Caixa, outro na Assembleia, e eu com essa realidade de eventos, né? Todos recebendo seus salários todos os meses, né? Todos. Mas eu falo que a gente trabalha o maior tempo da nossa vida, né? O tempo da nossa vida útil, que a gente pode resumir assim, ela é a maior parte do trabalho, né? Então a gente tem que escolher uma profissão e uma atuação que nos inspire, né? E nos motive no dia a dia, para que realmente as nossas segundas-feiras, terças-feiras, quartas, quintas não sejam tão cansativas, né? Não sejam tão penosas. Então eu falo que é importante cada um se identificar com a área que atua, né? Muita gente me pede opinião na hora que vai se inscrever na pós-graduação, e eu falo muito que isso é de cada um, né? Como aproveitar melhor as oportunidades de trabalho, os cursos que faz, né? Então eu desejo aí para quem está começando uma vida longa, uma trajetória comprometida com a sua atuação, né? Sua área de atuação, e que a gente possa desfrutar desses relacionamentos que a gente constrói na vida, que eu falo que é isso que fica, né? Os eventos, as gestões mudam e tudo, e a gente vai sempre construindo, assim, essas amizades ao longo da nossa Beleza. Então, eu quero te agradecer esse tempo aqui para contar um pouco da sua história, e eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muitas pessoas, né? As pessoas gostam de conhecer pessoas de bem com a vida e que sejam atuantes. E o Papo Mineiro é para conversar com essas pessoas, né? Para deixar um pouquinho aqui da sua trajetória. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E vou continuar acompanhando as demais participações aí do Papo Mineiro, viu? Muito obrigada. Vai ser lá no YouTube, e nós vamos manter lá as segundas, quartas e sextas, cada um dia vai ter uma pessoa dessas aí, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau. Quero agradecer a presença dos que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado. Eu acho que essas histórias que nós vamos conhecer a partir de então sejam uma inspiração para todos nós, né? A ser melhores, a se reinventarem depois dessa pandemia que assustou todos nós. Um abraço a todos. Obrigado.